Bom dia, meu irmão e minha irmã, paz do Senhor Jesus. Chegando para os nossos corações com o devocional da manhã, amém? Quero falar com os irmãos dentro da passagem bíblica que se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 13. Vai nos dizer assim: Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quero trazer uma meditação sobre esse versículo, né? Que planta que o Pai não plantou, que vai ser arrancada, né? Então vamos passear um pouco pela Bíblia e buscar compreender o que o Senhor Jesus está falando aqui através desta palavra, amém? Nessa passagem bíblica, nós observamos a resposta do Senhor Jesus aos seus discípulos, que os questionaram sobre o escândalo dos fariseus e escribas que não suportam as verdades anunciadas por Jesus. Na verdade, eles estão aqui em um diálogo, né? Porque os fariseus e os escribas questionam ao Senhor Jesus porque os seus discípulos desobedecem, aleluia, a tradição judaica, que eles chamam também de tradição dos anciãos. Que tradição é essa? A tradição de lavar as mãos antes das refeições. Então o Senhor Jesus ele entra com um argumento, né? O Senhor Jesus ele vai questionar os fariseus, porque eles estão preocupados com a tradição, eles estão preocupados com aquilo que está sendo mostrado por fora, mas não estão preocupados por dentro, né? A contaminação do coração deles que faz com que eles desobedeçam os mandamentos de Deus. Então, quando o Senhor Jesus ele vem falar, que ele vem argumentar, os discípulos chegam até o Senhor Jesus e falam: o Senhor sabe que os escribas e os fariseus se escandalizaram com o que o Senhor falou. E da mesma forma somos nós hoje, quando a gente chega e fala a verdade, ainda tem pessoas que vêm, você sabe que aquilo que você falou ali não agradou o irmão, você sabe que aquilo que você falou ali não agradou a irmã. Mas aí é onde está. O Senhor Jesus não veio para agradar a mim e a você. E nós também não fomos levantados por Ele para agradar a ninguém. Nós estamos aqui para agradar exclusivamente ao Senhor. Então, aquilo que precisa ser falado, nós temos que falar, mas falar no momento apropriado, falar com sabedoria e falar com mansidão. Porque aqui eu vejo que o Senhor Jesus ele falou com mansidão. O Senhor Jesus ele repreende esse povo dentro de parábolas, mas ele repreende com amor e com mansidão. Ele não repreende com arrogância, ele não repreende com ira, ele não repreende com ódio, ele não repreende disseminando o mal, né? O mal que vem surgir é porque já está dentro do coração do próprio ser humano, né? Isso aqui muito me chama a atenção. Na verdade, eu sou encantada por toda a palavra do Senhor, porque Deus, o Senhor Jesus, ele demonstra tanta sabedoria no que ele fala, no que ele faz, e isso muito me chama a atenção, e eu sei que nós temos muito o que aprender, né, com o Senhor. É como ele vem enfatizando aqui, porque vocês estão preocupados mais com a questão do que vocês estão mostrando para as pessoas. Você está mais preocupado com o que as pessoas estão observando do que com aquilo que está oculto no seu coração, né? Os fariseus estavam preocupados com a quebra das tradições e não se atentaram com a quebra dos mandamentos do Senhor. O próprio Senhor Jesus vai argumentar, né? Que eles ficam distorcendo a palavra de Deus de uma forma que venha justificar tudo que eles fazem, sendo que eles estão desobedecendo a palavra do Senhor. E muitas vezes a gente também não quer agir da mesma forma, a gente sabe que aquilo é errado, mas a gente quer encontrar na palavra algo que venha justificar, algo que venha dar base para o nosso argumento mesmo. A gente quer disfarçar, a gente sabe que está desobedecendo, mas quer disfarçar a desobediência. Né? Muitas vezes a gente está agindo como fariseu e como escriba, quando a gente não quer aceitar a verdade, quando a gente não reconhece que a gente está errado, quando a gente não quer se arrepender, porque na verdade foi isso aqui que estava acontecendo, né? O Senhor relata que pior do que mãos sujas é ter o coração imundo, explicando que o que realmente contamina é a imundície que está no coração. A palavra de Deus vai dizer que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então eu vou refletir através das minhas palavras aquilo que tem aqui dentro. Se tem amor, vai sair palavras que edifiquem. Mas se tem ira, se tem ódio, se tem inveja, se tem contenda, só vai sair palavras de destruição, palavras que vai colocar as pessoas mais para baixo, palavras que vai incitar a ira, palavras que vai incitar o ódio, que vai incitar a contenda, que vai incitar a divisão entre os meus irmãos.
Então, por isso que é bom a gente se atentar, porque muitas das coisas que nós passamos, o Senhor Jesus também passou, e o Senhor Jesus ele deixou um ensinamento na palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos falam ao Senhor, aleluia, que os fariseus não gostaram do que ele falou. E então nós chegamos a este versículo 13, quando o Senhor fala que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mas agora vamos, que planta é essa que o Senhor Jesus está falando? Nós vamos lá em Mateus 13, do 24 ao 30, vai estar escrito assim: a parábola do joio e do trigo. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. De que planta é essa que o Pai não plantou? O Senhor Jesus está falando aqui em Mateus 15, 13. O Senhor está falando do joio. Por isso que ele está dizendo que toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então, o joio é que foi plantado pelo inimigo. O joio é que foi infiltrado. O Senhor Jesus estava dizendo ali que aqueles escribas e aqueles fariseus eram esse joio plantado pelo inimigo, que estavam ali para tentar impedir o crescimento do trigo, ou seja, o crescimento do reino de Deus na terra. Estavam ali para semear contenda, estavam ali para causar divisão, estavam ali para querer contradizer aquilo que o Senhor Jesus estava falando. Então vamos nos atentar, porque muitas vezes nós estamos fazendo papel de joio no meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus não é engano, não é mentirosa. O mal do coração do ser humano é que traz o engano, é que distorce a palavra do Senhor, né? Então que fique bem claro, aleluia. Quando o Senhor diz que toda planta que meu Pai não plantou será arrancada, nós temos que parar e analisar, porque foi isso que eu fiz. Quando eu li essa palavra, eu parei, eu orei, eu disse: Senhor, não permita que eu seja uma dessas que vai ser arrancada, separada para o fogo, mas que eu venha ser trigo, que eu venha ser separada para o teu celeiro. E tudo isso depende dos frutos que nós estamos dando na presença de Deus. Porque se nós não estamos dando frutos dignos de arrependimento, está claro que nós somos joio. Mas se nós estamos dando fruto, aleluia, para a glória de Deus, somos trigo. Porque o Senhor nos separou aqui para disseminar, né, a palavra dele, plantar a semente, darmos bom testemunho para a glória de Deus. Como é que a gente conhece a árvore? Não é pelo fruto? Então aqui o Senhor ele identificou quem é o trigo e quem é o joio pelos frutos. Quais eram os frutos que os fariseus e os escribas estavam dando ali naquele momento? Frutos de contenda, frutos de divisão, porque o argumento deles era sempre para semear dúvida no coração daqueles que estavam ali ouvindo o Senhor Jesus. Muitas vezes a palavra de Deus está sendo pregada, aí vem o joio querer colocar dúvida, querer semear discórdia, para que aquelas pessoas que estão ouvindo a pregação não recebam a palavra, não recebam a verdade e não venham ser libertos, não venham alcançar a sua salvação. Então que a gente venha estar atento, para a gente não dar ouvido
aleluia, aos fariseus e aos escribas, e para que a gente também não venha a ser um